O Isaac Singer, que foi o primeiro que patenteou a criação da máquina de costura. E aí começa a nossa história. Check the mic and make sure it sound right, boys. Um marco super importante foi a Revolução Industrial, gente, que é o próximo marco, né? A Revolução Industrial, ela aconteceu ali por volta de 1700. Então, a profissão de alfaiate surgiu lá final do, mais ou menos por volta de 1300, né? 1290. Agora a gente vem caminhando, a sociedade vem crescendo. Tudo teve uma evolução, tudo foi crescendo, foi ficando cada vez melhor. E aí a gente chega no próximo marco, que é a Revolução Industrial, que foi ali por volta de 1700, que foi quando foi criada a máquina de costura. A Revolução Industrial, ela surgiu simplesmente por causa da demanda que tinha de coisas que precisavam ser feitas no mundo e as pessoas precisavam estar interligadas para essas coisas estarem chegando mais rápidas para ser produzido. Então surgiu. Tanto a máquina de costura, né, que foi assim como se fosse uma corrida. Todo mundo queria inventar a máquina de costura porque começou um alfaiate que foi o primeiro iniciante a fazer mais ou menos uma máquina de costura, porém a máquina não funcionava muito bem, então eles foram cada vez melhorando mais até chegar em 1850, que foi quando o Singer, na máquina Singer, então se você tem uma máquina Singer... Você sabe agora de onde vem essa palavra, Singer. Essa palavra tem história, porque foi o Isaac Singer que foi o primeiro que patenteou a criação da máquina de costura. E aí começa a nossa história. E é aí, depois do Singer ter patenteado a máquina de costura, que a gente vai chegar em você, costureira. A gente veio, falou dos homens da cavernas, falamos dos alfaiates, agora a gente falou então do Singer, né, que foi o que fez a patente da máquina de costura, pra gente chegar até a nossa querida costureira. A gente tá falando, quando a gente fala de roupa, a gente fala de sociedade. Fala de anatomia, a gente fala muito... Valorização do corpo humano. Valorização de tecidos, né? Porque tudo isso foi tendo uma evolução, então o tecido evoluiu, o alfaiate evoluiu, tudo foi evoluindo. Não quer dizer que o Singer fez a máquina, não existia uma máquina de costura. Já existia uma máquina de costura. Arcaica, não funcionava direito. Exato, e não era tão boa. Então a gente vai dividir nesses momentos para você entender que num minuto o alfaiate ele tinha que saber muito sobre anatomia e entender de tecidos. Dominava todas as etapas de uma produção, de uma peça. Ou seja, né? O cara tinha que saber de moda. Outra coisa também, por exemplo, na Revolução Industrial surgiu as locomotivas a vapor e com isso fez com que criassem as ferrovias, então era mais fácil para conseguir tecidos, materiais, né, para criar diferentes tecidos e com isso cada vez foi aumentando mais o consumo, a sociedade cada vez aumentando e o que aconteceu? Muita demanda, precisava de mão de obra. Certo? Bastante mão de obra. E aí estamos, né, nosso querido Singer criou a máquina de costura, patenteou, na verdade, teve até uma briga da patente que um outro alfaiate falou que foi o criador, só que quando ele estava tentando reivindicar essa criação, ele acabou morrendo e com isso o Singer já ficou com a patente, né, e ele foi o responsável por democratizar a máquina de costura, porque ele foi um visionário. Exatamente, porque até então, você costurava só dentro de fábricas, Dentro né? de fábricas. Você não tinha oportunidade de costurar na sua casa, você não tinha máquina, entendeu? Você não tinha maquinário o suficiente para poder costurar, para fazer as coisas bem feitas. Assim. E o Singer, quando ele criou a máquina, ele teve essa ideia, ele pensou, poxa, essa invenção que eu fiz aqui, essa máquina, ela não é somente para fábrica, ela tem que estar na casa das pessoas. Ele precisa de roupa, mas ele não tem uma máquina de costura. Então a máquina de costura ele pôs na cabeça dele que tinha que ser um artigo popular. Sim. E tanto que para quem é apaixonado por fazer roupa, né, gente, a coisa mais maravilhosa que tem é você, através de um pedaço de tecido, você transformar isso numa peça de roupa, né, e vestir aquela peça de roupa, se sentir bem, ficar bonito, né? Essa é a magia de fazer roupa, né? Então, ele pensou, poxa, isso daí não tem que estar só em fábrica, tem que estar também na casa das pessoas. E ele teve uma outra visão também, que ele foi responsável pelo parcelamento. Sim. Olha só. Pra você ter uma noção, a ideia da dele importância. então ele queria tanto ajudar e transformar a máquina de costura uma coisa
popular, conhecer todo mundo, que ele facilitou a vida da pessoa que tinha essa paixão por costurar, parcelando essa máquina de costura, né? Aí ela começou a poder pagar por mês aquela máquina dela. Então o que ela fazia? Ela, através do trabalho dela, né, ela comprou a máquina. Através do trabalho dela, ela já conseguia pagar a máquina dela, que ela, através desse parcelamento era possível isso. Exatamente. Por isso que o Singer foi responsável pela democratização da máquina, porque com essa facilidade todo mundo começou a querer comprar uma máquina, ficava bem mais fácil a pessoa ter uma máquina se ela podia pagar aos pouquinhos, ainda pagando como o trabalho dela, né? Sim, foi bem isso aí que aconteceu. E é interessante, imagina, o cara já ter uma visão dessa, né, e passar para todo mundo, né, poder viver melhor, cada um poder construir a sua roupa, né? Porque mesmo que existisse fábrica naquele momento, ele pôs na cabeça dele, falou assim, não tem como a fábrica abastecer todo esse tipo de pessoa, porque são vários corpos, são várias pessoas, são vários detalhes que imagina, você rasgava a sua calça aqui, tinha que ter alguém para costurar essa calça, tinha alguém para fazer tinha que ter uma máquina para fazer um conserto dessa calça. Então ele pensou estrategicamente, pô, se cada uma pessoa tiver uma máquina para consertar a sua roupa e fazer sua roupa, não só consertar, um evento especial, você quer fazer algo específico para alguém, né?